Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A festa do pijama. Olá, Luciano. Espero que você esteja bem. Meu nome é Célia e eu quero te contar uma história sobre um incidente que me aconteceu anos atrás, quando eu tinha 10 anos. Eu fazia parte de um pequeno grupo de amigos. Éramos 4 no total. Como muitas crianças, éramos muito bagunceiros, mas nada fora do comum. Um dia, a nossa curiosidade nos levou a explorar algo que, olhando para trás, eu gostaria de nunca ter tocado. Uma tábua Ouija. O primo de um dos meus amigos, o Hugo, nos emprestou a tábua dele e decidimos fazer uma festa do pijama na noite do Halloween na casa do Hugo, para brincar com ela. Como éramos jovens e ignorantes, não fazíamos ideia do que estávamos prestes a desencadear. No começo, o jogo parecia inofensivo. Fazíamos perguntas simples e ríamos das respostas, convencidos de que éramos nós mesmos quem movíamos o ponteiro. No entanto, à medida que avançávamos, as respostas começaram a se tornar mais pessoais, revelando coisas que só nós mesmos poderíamos saber. O ambiente mudou de forma sutil, mas palpável. Algo não estava certo. Um dos meus amigos ainda não acreditava no que estava acontecendo, e rindo, ele começou a insultar a entidade e exigir que ela se manifestasse. Nós pedimos que ele se acalmasse, não tanto por medo, mas porque a mãe do Hugo estava dormindo e não queríamos acordá-la e levar uma bronca por estarmos brincando com aquilo. Mas, de repente, a mesa de vidro em que estávamos jogando começou a rachar. Vimos uma fissura que se expandiu lentamente até que toda a mesa estivesse rachada. Tentamos rir da coincidência como se fosse apenas algo normal, mas o medo já começava a se instalar. Foi então que ouvimos um barulho forte vindo dos fundos da casa, como se uma porta tivesse batido violentamente. Pensamos que fosse a mãe do Hugo que tivesse acordado e eu senti um alívio temporário ao ouvir seus passos e vê-la aparecendo no corredor. Mas esse alívio desapareceu no momento em que a vimos chegar correndo, gritando de uma forma que nunca tinha ouvido antes. Ela começou a xingar o Hugo, mas havia algo muito estranho na voz dela. Era como se ao mesmo tempo uma criança e um homem velho falassem dentro dela. Eu me despedi correndo, mas ninguém me ouviu. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria ficar naquela casa. Como eu morava ao lado da casa dele, eu corri para casa e fui dormir sem jantar, completamente apavorada. Eu estava tão assustada, tão desconfortável, que eu nem conseguia pensar em comer. Mais tarde, meus pais me acordaram e perguntaram o que havia acontecido na casa do Hugo, e eu disse que eu não sabia. Foi então que eles me contaram que algo muito grave tinha acontecido depois que eu fui embora. Os vizinhos ouviram gritos, e quando eles foram ver, eles encontraram a mãe do Hugo fora de si, segurando o pescoço do Damião, um dos meus amigos. Várias pessoas tiveram que intervir para separá-la dele, e não demorou muito para que a polícia e a ambulância chegassem. Claro, essa foi a última vez que nos reunimos como um grupo de amigos. O Hugo parou de falar com a gente e a sua mãe foi levada, mas não para a prisão. Dizem que ela foi para um hospital. O Hugo foi morar com seus avós, já que o pai dele havia falecido há algum tempo. Quanto aos outros amigos, eu perdi o contato. Eu só soube depois que um deles se mudou para Belém. Já o Damião, ele ficou com sequelas graves. Parece que ele ficou alguns minutos sem respirar e sofreu danos cerebrais que o deixaram sem capacidade de se mover ou falar.
Lembrar disso ainda me dói muito. Quanto a mim, embora no começo parecesse que nada tinha me afetado, meus pais disseram que depois daquele dia eu comecei a falar e a andar dormindo. O meu comportamento também mudou, ficando mais agressiva, até violenta, e ninguém entendia o porquê. Finalmente, alguém a quem meus pais recorreram para pedir ajuda disse que eu tinha algo preso em mim, uma entidade não completamente maligna, mas ainda assim uma presença perturbadora. Fizeram vários rituais de limpeza em mim na tentativa de me proteger. Também penduraram medalhas de São Bento pela casa para repelir qualquer mal. No entanto, o mais curioso é que, apesar de deixarem as medalhas penduradas, dentro de poucos dias elas apareciam completamente enferrujadas. Eu não tenho certeza se isso tudo aconteceu por causa daquela tábua. Eu não posso afirmar com certeza que isso foi a causa, mas eu sinto que alguma coisa muito grave se libertou naquele dia e que, de alguma forma, ela ainda está solta por aí. No meu ônibus você não vai subir. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Luciane inscritos. Meu nome é Anderson e eu sou motorista de ônibus de turismo de uma empresa bastante conhecida. Já faz um bom tempo que eu ouço seus relatos e eu decidi compartilhar uma experiência que eu tive, algo que até hoje ainda me faz refletir bastante. Eu não sou muito bom com as palavras, mas eu faria o meu melhor para contar essa história. Certa vez, eu estava em uma rota que me obriga a passar por várias rodovias montanhosas e cobertas de neblina à noite. Pessoalmente, eu prefiro dirigir à noite, pois o tráfego costuma ser bem menor. Naquele dia eu percebi que eu deveria dirigir com cautela, já que a neblina estava especialmente densa. Eu fiquei imaginando como seria quando eu subisse mais a serra. Eu continuei dirigindo e tudo parecia normal. Eu parava para embarcar os passageiros como de costume, sem grandes novidades, mas uma senhora me chamou a atenção. Ela tinha uma aparência bastante peculiar, como uma mulher mais velha, vestida com roupas típicas de quem vive no campo. Eu parei para ela, a cumprimentei e ela subiu no ônibus sem problemas. Ela pagou a passagem e colocou uma pequena sacola de viagem no bagageiro, e logo todos os passageiros estavam a bordo. Conforme eu ia subindo as curvas da estrada, eu percebi que eu precisava ir mais devagar devido à neblina extremamente espessa. No entanto, algo estava estranho. Desde que essa mulher subiu, eu comecei a sentir um cansaço incomum. Eu sou acostumado a dirigir longas distâncias e geralmente o sono só aparece quando eu estou quase chegando ao fim do expediente. Mas naquela noite eu sentia um arrepio constante, como se alguém estivesse ao meu lado, o que me deixou muito inquieto. Eu olhei várias vezes para os lados, mas eu não vi nada. Então eu me lembrei daquela senhora misteriosa. Eu continuei a viagem, mas o medo crescia por causa da sensação incômoda que ainda persistia. Ao chegar próximo à descida da serra, algo muito estranho aconteceu. De repente, toda a neblina se dissipou. Eu achei curioso, já que o caminho inteiro estava coberto por uma neblina densa, e agora ela havia desaparecido repentinamente. Eu acelerei um pouco mais para aproveitar a visibilidade clara. Foi então que algo ainda mais perturbador aconteceu. Uma névoa negra apareceu à minha frente, de um tom escuro como eu nunca tinha visto antes. Ela era densa, quase sólida. Naquele instante, eu senti o meu corpo inteiro se arrepiar, como se algo muito errado estivesse prestes a acontecer. E instintivamente eu reduzi a velocidade, mas eu passei pela névoa perdendo completamente a visão por alguns segundos. Eu senti um medo profundo, achando que eu ia colidir ou sair da estrada a qualquer momento. Quando eu olhei pelo retrovisor, aquela névoa negra havia simplesmente desaparecido.
Quando eu cheguei ao ponto final, eu comecei a descer os passageiros e a última a descer foi aquela senhora misteriosa. Quando eu entreguei a sua bagagem, ela me olhou e disse: "Você se assustou, não foi?" Aquilo me pegou de surpresa e eu perguntei: "Quando, senhora?" E ela respondeu: "Ali, na descida da serra. Ele estava querendo subir, mas eu estava com você. Eu vou te ensinar uma coisa que vai te proteger. Da próxima vez que você vir uma névoa negra, basta dizer em voz alta: 'No meu ônibus, você não vai subir.'" Luciano, aquilo me deixou completamente perplexo. Eu nunca havia contado a ninguém sobre a névoa negra, e eu não conseguia entender como aquela senhora sabia o que tinha acontecido. Desde então eu nunca mais vi algo semelhante, mas em algumas viagens noturnas eu ainda sinto como se eu tivesse uma companhia na cabine comigo. No entanto, eu já não sinto mais medo. Essa presença só aparece quando eu sinto que eu estou em perigo. Eu tenho outras histórias para contar e eu espero que você tenha gostado desse relato. Por mais difícil que possa ser acreditar nele, foi exatamente assim que tudo aconteceu. Obrigado pela atenção e uma ótima noite a todos. A má hora. Saudações, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Juliano e a história que eu quero contar aconteceu quando eu era mais jovem e estava apenas começando a descobrir o meu talento e a minha paixão pela fotografia. Infelizmente, eu perdi todas as evidências do que aconteceu, mas eu não duvido que alguém tenha guardado parte desse material em algum lugar. Na época, o vídeo se tornou viral, ou pelo menos foi assim na minha comunidade. Se você é alguém que ouve esse relato e reconhece a imagem ou o vídeo da qual eu falo e ainda o tem, eu agradeceria muito se entrasse em contato comigo através desse canal. Para entender melhor, é preciso saber que eu tenho uma prima, filha da irmã da minha mãe, que estava na universidade na época. Embora vivêssemos em uma cidade distante das grandes cidades com prestigiadas escolas, perto da nossa casa havia um campus de uma faculdade que oferecia alguma das graduações mais conhecidas, o que evitava que os jovens tivessem que se mudar para continuar seus estudos. Eu sempre fui muito próximo da minha prima, que me contava como estava indo na faculdade, onde estudava psicologia. Ela também gostava de me falar sobre os trabalhos que tinha que fazer. Em uma ocasião, ela veio até a minha casa e pediu a minha ajuda para gravar um comercial como parte de um projeto para uma de suas matérias. Eu era um dos poucos que tinha uma câmera um pouco mais profissional da época, pois não havia celulares com boas câmeras como existem hoje. Ela sabia que eu tinha um equipamento mais adequado para esse tipo de trabalho, e eu sempre gostei de trabalhar com câmeras, modelos e direção. Eu aceitei em ajudá-la na elaboração do trabalho e pedi que ela encontrasse algumas pessoas para participar do comercial. Eu também a aconselhei a pensar na roupa que usaria e, principalmente, a encontrar um bom local para a gravação, já que o local onde a filmagem é realizada é uma parte importante de qualquer produção de vídeo ou fotografia. Passamos um tempo pensando onde poderíamos fazer a gravação, descartando muitas opções que não eram as mais adequadas devido à presença de muitas pessoas ou falta de luz adequada quando estávamos mais isolados. No final, concordamos que o melhor local seria um lugar conhecido na cidade como A Praia. Embora não tivéssemos um mar de verdade na cidade, o nome foi dado porque havia muita areia naquele local que as pessoas costumavam recolher para uso ou para vender. Pensamos que seria a melhor opção e marcamos a data e a hora para ir até lá. Eu sugeri que fosse por volta das 10 da manhã, pois é quando a luz é melhor, e se precisássemos refazer alguma tomada por algum motivo, teríamos tempo. Todos concordaram e assim combinamos.
Luciano, eu sempre me dei muito bem com a minha avó, que apoiava tudo o que eu fazia. Ela até me ajudou a comprar a minha primeira câmera. Eu contei a ela e ao meu avô que estávamos planejando fazer. Após ouvirem, eles sugeriram que talvez fosse melhor irmos mais cedo ou procurar outro local, pois esse local que havíamos escolhido, na palavra deles, era muito perigoso e carregado. Como eles tinham outros compromissos, eles não deram muita atenção ao assunto e eu também não podia ficar mais tempo. No entanto, as palavras deles ficaram gravadas na minha mente. Quando eu contei isso à minha prima, ela sugeriu que talvez a preocupação deles fosse devido ao fato de o local ser isolado e deserto. Talvez eles pensassem que estaríamos sozinhos lá, mas como mais 2 pessoas se juntariam a nós, decidimos manter o nosso plano original. Bem, na noite anterior à gravação, eu preparei tudo o que precisaríamos, verifiquei a minha câmera, meu tripé improvisado e me certifiquei de que a bateria estava carregada e todas as funções estavam em ordem. Enquanto eu verificava tudo, eu ouvi gritos de uma mulher na rua, a cerca de 3 ou 4 quarteirões de distância, chorando desesperadamente. Era um choro intenso, um choro sobrenatural que arrepiou os cabelos da minha nuca. Eu terminei de guardar as minhas coisas e fui para a cama o mais rápido que eu pude. Com o passar do tempo, os gritos ficaram mais altos e mais próximos, como se estivessem vindo em direção à minha casa, até parecer que já estavam do lado de fora da porta. Eu levantei-me e saí do meu quarto em direção ao corredor. Logo, eu percebi que meu irmão também saiu do quarto. Ele me perguntou se eu tinha ouvido, e eu respondi que sim. Nós 2 ficamos em silêncio por um tempo, até que os gritos pararam, como se quem estava chorando tivesse se detido naquele momento. Poucos minutos depois, os gritos recomeçaram novamente, mas agora pareciam mais distantes, em direção a uma colina próxima, para ser mais preciso. Nesse ponto eu devo esclarecer que para chegar a esse lugar, você pode caminhar em linha reta a partir da rua da minha casa. Meu irmão e eu, ainda assustados, voltamos para os nossos quartos na tentativa de dormir. No dia seguinte, nos encontramos com a minha prima, que seria uma das modelos do comercial. Ela havia convidado uma colega da universidade que também participaria do projeto. Nosso grupo também incluía um sobrinho pequeno que na época tinha 7 ou 8 anos. Nós saímos de casa em direção à praia e, uma vez lá, preparamos tudo para a gravação. Começamos a fazer algumas tomadas e tudo correu normalmente. Nenhum de nós viu ou ouviu algo estranho. Passamos a maior parte do tempo lá até que a minha câmera começou a superaquecer e a ficar sem bateria. Eu disse a eles que tínhamos material suficiente para o trabalho e que era apenas uma questão de edição. Eu sugeri que voltássemos para casa para descarregar o material e editar o vídeo. Assim, eu deixei o vídeo editando no meu computador, assim como as outras gravações, para que a minha prima pudesse apresentá-lo em sua escola. Eu entreguei todo o material antes da sua apresentação, acreditando que estava tudo bem. Meus amigos, dias depois de entregar o material, eu recebi uma mensagem de manhã cedo da amiga da minha prima que também participou do trabalho. Ela me disse que algo estranho apareceu durante a apresentação. No início, eu pensei que talvez eu tivesse editado mal o vídeo ou que alguém, talvez o meu sobrinho, tivesse passado pela cena. Eu pedi desculpas, mas ela insistiu que havia um erro no arquivo. Mais tarde, naquele mesmo dia, minha prima me ligou depois de terminar a sua apresentação. Ela me contou que no início, elas também não perceberam nada de estranho, mas enquanto projetavam o vídeo para o resto do grupo, um dos colegas percebeu uma figura estranha ao fundo. O professor perguntou quem era a outra garota que aparecia no fundo do vídeo e por que ela estava tão longe das outras. Minha prima e sua amiga não sabiam como responder, já que acreditavam que eram as únicas mulheres no local. Até o menino que nos acompanhou estava sempre perto de nós e nunca notamos ninguém mais passando ou estando perto,
de onde estávamos. Agora, todo o grupo podia ver claramente a figura. Minha prima me pediu para verificar os arquivos originais para descobrir quem era aquela garota e por que não a tínhamos visto enquanto gravávamos o vídeo. Quando eu revisei os arquivos no meu computador, eu percebi que era verdade. Em uma parte do vídeo, uma figura de uma mulher de cabelos compridos, vestida de forma semelhante às outras garotas do vídeo aparecia, mas seus pés não eram humanos. Pareciam mais com os pés de um animal, talvez um cavalo ou uma cabra. Por mais que eu ampliasse a imagem, eu não conseguia ver com clareza, mas os pés definitivamente não eram humanos, pareciam patas de um animal. A garota imitava o movimento das outras e fingia estar se maquiando, segurando um espelho com as mãos e depois posando para a câmera. Em muitos vídeos, essas figuras não são claras e podem não ser perceptíveis, mas nesse caso, a figura estava claramente visível e seus pés não eram humanos. Como eu já disse, pareciam patas de algum tipo de animal. A garota ficava imitando os movimentos da minha prima e de sua amiga. No entanto, não era algo que pudéssemos ver rapidamente ou que cruzasse a cena por um breve momento. A figura permaneceu na filmagem por cerca de 10 a 15 segundos até eu mudar o ângulo da câmera. Minha família assistiu o vídeo, assim como muitas pessoas em nossa cidade que vieram à minha casa só para vê-lo. As pessoas começaram a comentar que coisas estranhas costumavam acontecer naquela área onde ficava a praia. Diziam que pessoas desapareciam, como um homem que costumava trabalhar na terra nas proximidades, mas nunca mais foi visto depois de sair para trabalhar ao meio-dia. Minha avó acreditava que não deveríamos ter o vídeo em nosso computador, pois lá estavam os espíritos que nos assombrariam o tempo todo. Eu segui seus conselhos e apaguei os vídeos. Um erro da qual agora eu me arrependo, já que nunca mais vimos ou gravamos algo tão claro quanto o que eu vi na época. Nem eu nem minha família voltamos mais àquela área, nem ao meio-dia, nem em qualquer outro momento. Alguns corajosos arriscam ir até lá, inclusive à noite, agora que a internet diz que eles podem ficar famosos ao enviar algum vídeo para alguma plataforma. No entanto, eu acredito que esse é o momento de contar essa história, já que ninguém conseguiu repetir o que eu fiz acidentalmente naquela época. Luciano, eu apaguei todas as gravações por puro medo. Eu acho que a minha avó tinha razão, porque nada mais foi gravado ou visto daquela forma clara. Hoje em dia, tudo que eu mais desejo na vida é recuperar ou rever aquelas imagens. Eu agradeço a todos por ouvir a minha história. O livro. Olá, Luciano S., inscritos do canal e todos os ouvintes. Eu sou Regina, de Timon, no Maranhão. Já enviei alguns relatos e agradeço por tê-los compartilhado. Como eu mencionei nos relatos anteriores, o mundo sobrenatural sempre fez parte da minha vida, então eu não posso deixar de acreditar nele. O que eu vou relatar aconteceu na década de 80, quando eu deveria ter cerca de 15 ou 14 anos. Eu morava em uma casa com mais 3 irmãos, meu pai e a minha mãe. Em um dia específico, eu estava indo da cozinha para a sala e me deparei com um livro grosso de capa dura e preta em cima da TV. Eu lembro que naquela época as TVs eram verdadeiros móveis e tinham espaço em cima delas para colocar coisas. Curiosa, eu fui folhear aquele livro misterioso. Eu nunca tinha ouvido falar no autor do livro, São Cipriano. Eu não tinha noção em que terreno eu estava pisando. Eu li várias orações, algumas envolviam sacrifício de animais, o que eu achei terrível, pois eu sempre gostei de animais. Dentre várias orações,
eu encontrei uma que concedia algum tipo de poder. Eu a reescrevi em uma folha de papel e comecei a repetir o que estava escrito ao meio-dia, todos os dias. Entretanto, eu comecei a sentir um desconforto em relação a essa oração. Eu sentia que havia algo maligno nela. No terceiro dia, eu decidi que não queria mais continuar com aquela oração. Eu lembro do início dela, mas eu não vou citá-la. Eu decidi rasgá-la em vários pedacinhos e a joguei do outro lado da cerca, no quintal, que era um terreno baldio. Eu fui tomar banho e a minha surpresa foi grande quando eu fui pegar uma muda de roupa na minha mala. A mesma oração que eu havia rasgado minutos antes estava toda dobrada e intacta dentro da minha mala. Isso me assustou por 2 motivos. Primeiro, porque eu havia rasgado em pedaços, e segundo, porque o lugar onde eu a guardava antes de rasgá-la estava no quintal, dentro de um espaço vazio, dentro de uma árvore. Eu fiquei com medo da força que foi capaz de restaurar a oração ao estado anterior. Eu peguei a oração novamente e a queimei, pedindo perdão a Deus por mexer com forças que eu não conhecia. Eu nunca mais quis saber nada sobre aquele livro. Eu não sei onde ele foi parar e nem quero saber. Eu aconselho aos ouvintes que não mexam com o que não conhecem, pois as consequências podem ser danosas. Obrigada, Luciano, por ler o meu relato. Um grande abraço para você e para todos os inscritos do canal. A planta no cemitério. Ao ouvir a história do anel que foi retirado do cemitério e a pessoa teve que devolvê-lo para o mesmo local onde o encontrou, lembrou-me de uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. No final do ano de 1983, eu tinha 19 anos. Meu avô havia falecido 2 anos antes e minha mãe acompanhou todo o desenrolar da doença dele, vítima de um AVC, até o momento de sua morte. Nessa época, minha mãe pediu para que eu a levasse ao cemitério do Caju, que fica na zona portuária aqui no Rio de Janeiro. Ao chegarmos no local, ela fez um belo arranjo de flores para ele. Para ser sincero, eu não gosto de cemitérios. Atualmente, eu tenho uma visão completamente diferente da que tinha naquela época. Em minha opinião, se você deseja homenagear um amigo ou um ente querido, eu não vejo a necessidade de ir ao cemitério. Eu prefiro fazer uma oração e pronto. No entanto, como eu estava contando, a minha mãe preparou um arranjo de flores e depois fizemos uma oração e depois seguimos para casa. Quem conhece o cemitério do Caju aqui no Rio de Janeiro é familiarizado com o corredor central que leva ao cruzeiro do cemitério. Foi nesse local que a minha mãe avistou uma planta com flores muito bonitas e ela decidiu retirar uma muda para levar para casa. Eu, meus amigos, senti uma sensação nada agradável naquele momento, mas a minha mãe sempre adorou plantas e a nossa casa tinha inúmeras delas. Ela plantou a muda e, como dizem, ela pegou e rapidamente cresceu e ficou muito bonita. No entanto, meses depois, minha mãe começou a passar mal. A levamos para fazer exames, mas infelizmente veio a péssima notícia: câncer de colo de útero. Os médicos ainda a submeteram a uma cirurgia para retirar o útero, mas a metástase já havia tomado conta de toda a região abdominal e ela veio a falecer meses depois. Eu não tenho como afirmar que foi aquela planta que causou sua morte, mas hoje em dia eu dificilmente entro em um cemitério e muito menos pego algo de lá. Um grande abraço para todos. Minha experiência com o filme O Exorcista. Olá, Luciano e inscritos do canal. Eu gostaria de manter o anonimato e peço por favor que meu nome não seja divulgado.
Eu moro no estado de Minas Gerais. Antes de prosseguir com meu relato, eu gostaria de expressar o meu agradecimento a você, Luciano, que com todo respeito narrou uma história enviada por mim anteriormente. Eu fiquei muito feliz ao ouvir a minha história sendo contada por você. O caso que eu vou relatar hoje aconteceu comigo há muitos anos. Na época, o mês era outubro e uma emissora de televisão aberta estava comemorando a Semana das Bruxas. Em sua programação de filmes, havia um especial com filmes de terror e eu vi um anúncio do clássico filme O Exorcista, de 1973, um dos meus filmes de terror favoritos até aquele momento. Eu disse ao meu irmão e à namorada dele que o filme iria ser exibido e eles afirmaram que assistiriam. O filme estava programado para começar à 00:30, mas começou bem mais tarde, por volta de 1h15 da manhã. Luciano, o filme foi exibido na íntegra, sem cortes, incluindo toda a linguagem própria e as cenas mais fortes. Meu irmão e a namorada dele acabaram pegando no sono e foram dormir. Como no dia seguinte seria domingo e eu não tinha nada para fazer, eu decidi assistir o filme sozinha. Eu confesso que o filme não me causava medo. Eu assistia e em algumas cenas eu chegava a rir. Em particular, na cena em que a garota está no ápice de sua possessão, eu comecei a rir muitas vezes devido aos palavrões. Eu zombava de várias cenas, pois na minha mente jovem era difícil acreditar que alguém pudesse ficar daquele jeito, especialmente se fosse uma criança. Luciano, sem que eu percebesse, as horas foram passando e quando eu olhei no relógio, já passavam das 2 da madrugada. De repente, eu senti que eu estava sendo observada e, para piorar, eu senti algo entrar na sala e se sentar ao meu lado no sofá. O sofá até afundou um pouco, como se alguém tivesse realmente se sentado ali. Um frio intenso preencheu o ambiente, a ponto de eu ver a minha própria respiração como fumaça. Uma opressão terrível tomou conta do meu coração, meu corpo parecia ficar cada vez mais pesado e eu tinha medo de olhar para o lado para ver o que poderia estar ali. Eu confesso que eu não tinha o hábito de fazer orações, mas naquele momento eu pedi a Deus que me tirasse daquela situação. Gradualmente, eu recuperei o controle do meu corpo. Eu decidi desligar a TV e ir para a cama. E ao me deitar, eu comecei a sentir uma presença intensamente opressora nas proximidades. Eu não a vi, mas senti quando se movia dos pés da minha cama em direção à cabeceira. Nesse momento, eu ouvi passos dentro do meu quarto e o meu coração começou a bater muito forte. Eu não tenho certeza se eu desmaiei, mas eu só acordei por volta de 1h da tarde de domingo, me sentindo esgotada, como se tivesse corrido uma maratona sozinha. Desde aquele dia, eu nunca mais assisti ao filme novamente. Eu acredito que eu passei por essa experiência para aprender que não se deve zombar dessas coisas e que o bem e o mal existem. Depois disso, eu nunca mais zombei de situações que eu não conhecia, mesmo que fossem puramente fictícias. Luciano e amigos do canal, eu envio a todos os meus mais sinceros e carinhosos abraços. Descobrindo o passado. Olá, Luciano e amigos do canal. Eu sou a Daniela, uma veterinária que reside em Ribeirão Pires. Hoje eu venho compartilhar o desfecho da história da clínica veterinária onde eu trabalho. Após muito pedir a Deus para descobrir a história do terreno antes de construírem a clínica, eu esperei com paciência. Na semana passada, eu precisei chamar uma veterinária plantonista para me ajudar, a qual veio recomendada por uma amiga, também veterinária. Acabamos desenvolvendo uma amizade. Ao conversar com ela, eu descobri que ela havia morado na infância, no terreno onde agora está localizada a clínica. Luciano, eu mal podia acreditar que o momento que eu esperava havia chegado e eu finalmente iria descobrir a história daquele local.
Durante a nossa conversa, eu relatei os acontecimentos sobrenaturais que ocorreram na clínica e perguntei sobre o que havia acontecido enquanto ela morava lá. Foi então que ela me contou que antes da sua família se mudar para o terreno, algumas mulheres que praticavam bruxaria viviam ali. Anos após a mudança de sua família, ocorreram 5 mortes no local ao longo dos anos. Ela também mencionou que o tio, um homem alto, moreno e magro, parecido com o homem que às vezes víamos pelos corredores, faleceu ali. Existe uma sala no centro cirúrgico que me causa arrepios, onde eu sinto uma grande presença espiritual. 2 tias, em épocas diferentes, tiraram a própria vida. Uma delas planejou um aborto e outra tia morreu devido a um choque que ela recebeu enquanto mexia na geladeira. Lembra da senhorinha que eu relatei ver parada na frente do consultório? Pelas características que eu descrevi, a veterinária me confirmou que se tratava de sua avó. Nós estamos orando por esses espíritos, pedindo para que sigam seus caminhos e possam evoluir em direção à luz. Luciano, a espiritualidade é algo belo que eu estou cada vez mais interessado em conhecer. Agradeço a todos por ouvirem a minha história e a Deus pela oportunidade de esclarecer a história daquele local. A casa da minha avó. Olá, caro Luciano. Gosto muito do seu canal e, por conta disso, resolvi relatar a história que vivenciamos juntamente com a minha mãe quando morávamos com a minha avó. Eu vou usar nomes fictícios para preservar a identidade das pessoas envolvidas. A casa da minha avó tinha 2 pisos. Ela morava no andar de cima, enquanto nós morávamos no andar de baixo. Havia uma escada dentro da casa e para subirmos e descermos por essa escada havia um corredor acima dela e que era feita de madeira. Havia uma escada de madeira dentro da casa e para subirmos e descermos por essa escada tínhamos que passar por um corredor muito longo. Havia uma porta pequena nesse corredor que era aberta puxando uma corda. A passagem estreita era a única ligação para subir e descer dentro da casa. Essa casa tinha vários barulhos estranhos. Quando estávamos no andar de cima, ouvíamos barulhos vindos do andar de baixo, e o mesmo acontecia quando estávamos no andar de baixo e ouvíamos barulhos vindos de cima. Minha avó teve que fazer uma viagem para Florianópolis para visitar o meu tio e passar alguns dias lá. Ficamos somente eu e a minha mãe na casa. Eu gostava muito de dormir no andar de cima, mas a minha mãe não gostava. Depois de muita insistência, ela cedeu e fomos as 2 dormir no andar de cima. Estávamos dormindo normalmente quando, por volta das 3 da madrugada, começaram uns barulhos aterrorizantes, como se umas 10 pessoas estivessem no andar de baixo. As portas dos armários e guarda-roupas pareciam ser batidas com martelos e tudo estava sendo aberto e fechado. Parecia que alguém estava subindo a escada com botas. O corredor acima tremia, dando a impressão de que as pessoas estavam lutando. Minha mãe começou a chorar e tremia de pavor. Eu queria abrir o alçapão da escada, mas ela entrou em desespero, então eu não abri. Isso durou cerca de 1 hora. Naquela época, nos anos 80, não tínhamos telefone, então colocamos os móveis em cima do alçapão. Nós nos abraçamos e esperamos que tudo acabasse, e no dia seguinte descemos e tudo estava em perfeita ordem. Nós procuramos uma conhecida que era médium, e ela entrou na casa e imediatamente disse que os eventos eram de cunho sobrenatural. Ela subiu as escadas e parou em frente a uma foto de uma tia minha que já era falecida. Ela começou a conversar com ela e disse que quando fôssemos ao cemitério deveríamos levar flores naturais e não de plástico. A médium afirmou que meu falecido pai nos protegeu na escada para que os espíritos revoltados não nos fizessem mal.
Ela benzeu toda a casa e aconselhou que não dormíssemos mais no andar de cima, pois a minha tia não gostava que mexesse em suas coisas. Depois disso, nunca mais nada semelhante aconteceu. Minha mãe e a minha avó já faleceram e eu fiquei como a única testemunha do horror daquela noite. Muito obrigado por ler o meu relato, Luciano, e um grande abraço a todos. A caçada. Olá, Luciano. Meu nome é Arthur Francisco e eu estou aqui ouvindo um dos vídeos da sua série Relatos da Madrugada e resolvi compartilhar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos. Eu tenho uma sensibilidade para perceber, ouvir e ver manifestações espíritas, mas elas ocorrem sem preparação e em qualquer lugar e a qualquer hora. Esse evento se deu em 1976, na chácara da minha família, localizada na cidade de Ribeirão Pires, muito próxima a Ouro Fino Paulista. Era julho, fazia muito frio e uma neblina densa cobria a região. A propriedade ficava entre vários alqueires de eucaliptos acessíveis por estradas de barro e o vizinho mais próximo estava a 23 quilômetros de distância, uma granja pertencente a um senhor conhecido como Kirotsu. O tio da minha mãe, chamado José, morava na chácara e tinha o hábito de caçar ou capturar pássaros para um grande viveiro que ele mantinha. O caseiro da chácara mencionou que nessa época do ano os javalis costumavam passar por ali a caminho da serra próxima, alimentando-se de tudo que encontravam pelo caminho. Eu percebi que o tio Zé ficou animado para tentar capturar um desses javalis e fazer um grande churrasco. Ele montou uma armadilha a cerca de 6 quilômetros mata adentro, em um lugar bem profundo na floresta de eucaliptos. Eu não queria ficar sozinho e convenci minha tia Rita a me deixar ir junto com ele. Apesar da relutância, ela acabou permitindo. Foram quase 2 horas de caminhada carregando cobertores, comida, água e uma cobertura para a noite na armadilha. Chegamos por volta das 6 horas da tarde, quando já começava a anoitecer, e nos escondemos para não sermos vistos. Como mencionei, eu sou sensitivo, e durante todo o percurso eu sentia como se alguém nos observasse. Eu tinha a sensação de ver pequenas criaturas correndo ao nosso redor como crianças brincando, sombras onde a luz não era suficiente para produzi-las. Eu sempre soube que as criaturas elementais são muito fortes e se manifestam em seu habitat, e foi muito estranho ter essa companhia durante o caminho todo, mas eu não disse nada ao meu tio. Passamos a tomar café e comer os bolinhos que a minha tia havia preparado, enquanto o tio Zé espalhava espigas de milho e abóboras maduras como iscas. Por volta das 2:30 da manhã, ouvimos um barulho alto de cascos no barro duro. Cerca de 40 javalis estavam se aproximando. O tio Zé os deixou se acalmar e começaram a se alimentar com o que estava no chão. Quando estavam prestes a sair, o tio Zé escolheu um e o abateu com um tiro, assustando os outros que fugiram pela mata. Descemos e vimos que o bicho estava morto. Tio Zé tampou o buraco do tiro com barro e folhas para estancar o sangramento e não atrair predadores. Diziam que existiam cachorros vinagres naquela mata, embora eu nunca tivesse visto um. Arrastamos o animal e começamos a voltar para casa. Eram 3:30 da manhã. Não foi difícil carregar o animal por ser terreno plano e coberto de folhas, e eu estranhei o fato de não sentir ou ver mais nada durante o caminho, pois eu sempre soube que após a meia-noite é o período em que as entidades mais se manifestam. Chegamos rapidamente ao portão dos fundos da chácara e encontramos uma névoa.
não tão densa como a habitual. Esse portão ficava em uma das ruas de barro, mas o tio Zé mantinha a vegetação controlada. Ele pediu para eu esperar ali enquanto ele buscava um carrinho de mão para transportar o animal para dentro da chácara. Luciano, eu estava do lado de fora do portão quando passou por mim um cachorro enorme, brincando com um pedaço de madeira. Logo depois, um homem por volta dos 30 anos passou com um ancinho e uma enxada. Ele me cumprimentou sorrindo e comentou sobre a caça, perguntando as horas. Eu disse que eram 4h45 da manhã. Ele comentou que era a hora dele e seguiu seu caminho. Eu estranhei, pois não havia nenhuma habitação na direção de onde ele veio. De repente, tudo ficou em silêncio absoluto. O tio Zé me chamou e quando eu olhei para o portão e me virei para ele, eu vi novamente o homem se aproximando. À medida que ele se aproximava, ele crescia e se deformava, parecendo ter mais de 2 metros de altura. Suas roupas rasgaram e eu pude ver que ele tinha um buraco no peito. Eu corri desesperado para dentro da chácara, passei pelo meu tio sem olhar para trás e só parei na cozinha quando encontrei minha tia. Eu me agarrei a ela com um pavor que eu nunca havia sentido antes, e a minha tia, que também é médium, disse que eu estava pálido e perguntou o que eu havia visto. Eu contei tudo, como foi a ida, a volta e o que eu havia acabado de ver. O tio Zé chegou na cozinha ofegante perguntando o que havia acontecido. Tia Rita contou e disse que era por isso que ela não queria que eu fosse. Luciano, foi muito difícil dormir naquela noite. Passada uma semana, eu fui com meu tio até a granja do Sr. Quiro. Durante a conversa, meu tio contou o que aconteceu e o que eu havia visto, e o Sr. Quiro me pediu para descrever o homem. Quando eu descrevi a sua aparência e as roupas do cachorro, ele ficou refletindo um pouco. Nessa época, o Sr. Quiro deveria ter uns 60 anos. Ele mencionou que cerca de 40 anos atrás, um rapaz chamado Mário comprou um terreno naquela rua, a 5 ou 6 quilômetros de onde eu havia visto aquele homem. O Mário queria começar um rancho plantando milho e criando galinhas. Ele era guarda rodoviário e impediu um roubo, mas um dos ladrões jurou vingança. 6 meses depois, o Mário desapareceu, sua propriedade foi encontrada destruída e o cachorro, depois de ser muito maltratado, acabou sendo morto. Não encontraram nenhum vestígio do seu corpo, menos após meses de busca. Alguns caçadores e o antigo dono da chácara afirmaram ter visto a mesma aparição que eu vi e acreditavam ser ele vagando em busca de vingança. O Sr. Quiro acredita que era alguém que Mário conhecia, por isso ele trata as pessoas bem no início. Até que a chácara fosse vendida, anos depois, quando eu era mais velho e tinha mais conhecimento, eu ia até o portão quando havia neblina de manhã, mas nunca mais vi aquela aparição. Algumas vezes eu ouvia os latidos do cachorro dele, mas o som dos latidos indicava que o cachorro estava feliz e brincando com alguma coisa. Obrigado, Luciano, por me dar a chance de compartilhar essa história com você. Há mais um evento ocorrido lá e outras histórias, mas eu deixo para uma outra ocasião. Um grande abraço a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo.
O acampamento. Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Rogério. Eu sou do estado de Tocantins e tenho 35 anos. Desde muito jovem, eu fui uma pessoa sensível a tudo relacionado ao paranormal. Hoje, eu gostaria de compartilhar algumas experiências que eu vivi. Eu tenho uma experiência que por muito tempo pensei ser apenas parte da minha imaginação. Em minha mente, sempre existia uma lembrança de um acontecimento que me ocorreu quando eu era criança. Eu estava olhando pela janela do meu quarto que dava para a garagem onde os carros eram guardados. Eu vi um pequeno ser com garras grandes, pele marrom, boca enorme e dentes muito pequenos. Aterrorizado, eu tentei escapar quando essa criatura tentou agarrar o meu rosto. No entanto, desde o início, eu acreditei que fosse produto da minha imaginação ou uma lembrança de algo que eu pudesse ter visto na TV. Até que um dia, eu ouvi minha mãe conversando com a minha tia sobre um estranho incidente que me aconteceu quando eu tinha 2 anos. Segundo minha mãe, eu estava em meu quarto, de pé na minha cama e olhando pela janela. De repente, eu soltei um grito e desmaiei. Foi então que eu entendi que não foi um sonho e que dali em diante começava a minha história paranormal. Hoje eu possuo uma grande quantidade de histórias, mas vamos começar com uma das mais impactantes. Desde jovem, eu participei de grupos da igreja, mas devo dizer que isso sempre intensificou a minha situação. Quando eu estou ativo nesses grupos, a atividade paranormal se torna bem mais forte. Isso que eu vou relatar aconteceu quando eu tinha 17 anos. Éramos um grupo de pelo menos 15 amigos, entre homens e mulheres. Tínhamos organizado uma atividade para passar a noite em uma área residencial de casas de campo, onde morava minha avó. Nessa ocasião, nos acompanharia uma senhora chamada Leila. Enquanto estávamos organizando tudo para passar a noite lá, uma senhora muito religiosa e amiga nossa se aproximou e nos deixou uma curiosa recomendação. Ela pediu que não entrássemos em lugares totalmente escuros e não deixássemos que a dona Leila nos influenciasse para fazer isso. Sem entender nada, respondemos que ela não precisava se preocupar e que tudo correria bem. Depois de comprar os mantimentos e o que precisaríamos, partimos em um sábado. Ao chegar à área residencial, eu notei admirado que não havia nenhum vizinho por perto. Portanto, estaríamos sozinhos naquele final de semana. Nos acomodamos, preparamos o jantar e, como éramos um grupo da igreja, fizemos uma noite de oração que passamos muito bem. O problema começou quando terminamos de orar e um dos rapazes teve a ideia de contarmos histórias de terror, o que a maioria aceitou. Fomos para o jardim e todos contaram uma ou duas histórias. Eu estava ansioso pelo meu turno, pois já haviam se passado pelo menos 2 horas desde que começamos a falar sobre isso. Eu estava cansado e queria terminar, então contei uma história inventada. Todos estavam tão assustados e concentrados que eu aproveitei a oportunidade para fazê-lo. Essa história era sobre uma menina que ia à minha casa pedir água repetidas vezes, mas ao sair com o copo, ela sempre desaparecia. Na próxima visita, eu perguntava se ela era uma falecida, e então eu gritava sim como resposta, assustando todos que me ouviam. Ao fazer isso, não só todos se assustaram, como o transformador de luz da rua explodiu, nos deixando sem eletricidade instantaneamente. Os subsequentes gritos e a escuridão fizeram com que uma de nossas amigas desmaiasse. Tentamos ajudá-la, mas ela não respondia. No meio do desespero, junto com um primo meu que estava conosco e mais 2 amigos, notamos algo pousando no telhado da casa.
Era uma sombra muito escura, mas com a cabeça de um touro. Quando a coisa percebeu que estávamos olhando, ela moveu-se rapidamente para dentro da casa. Só nós vimos isso, e para não piorar a situação, decidimos não dizer nada e evitar que alguém entrasse na casa. Nesse momento, nossa amiga começou a acordar, mas sentimos terror ao perceber que ela não reconhecia ninguém, o que nos preocupou muito. Por outro lado, a senhora Leila começou a agir de maneira muito estranha, ao mesmo tempo em que convidava alguns dos rapazes a entrarem na casa. Assustados, eles concordaram com a nossa ordem para não obedecer. As meninas começaram a chorar de medo em determinado momento, e sem que nenhum de nós percebesse, nossas amigas começaram a nos olhar com um sorriso sinistro e assustador. Ambas começaram a falar em uma língua desconhecida, mantendo seus olhos em nós, apesar do medo que todos nós sentíamos. Entre todos os homens, decidimos separá-las. Uma vez feito isso, Gerson, o namorado de uma delas, tentava fazê-la reagir. Desesperados, começamos a rezar enquanto alguns distraíam a Leila. Formamos um círculo em volta das meninas sem parar de rezar um único momento. Apenas a Leila ficou fora desse círculo, como se fosse um filme de terror. Ela começou a caminhar fora do círculo e só ouvimos a sua respiração forte, como se fosse uma besta prestes a atacar, procurando o elo mais fraco entre nós. Nossa amiga recuperou a consciência aos poucos, o que deixou a Leila ainda mais furiosa. Depois de um bom tempo de oração, a Leila voltou a si sem se lembrar de nada, assim como as nossas amigas. Mas pelo que havíamos acabado de testemunhar, nós começamos a temê-las. Pegamos os colchões de dentro da casa e dormimos do lado de fora, e assim que amanheceu, saímos dali o mais depressa possível e voltamos para as nossas casas. Luciano, obrigado por contar a minha história. Eu espero que todos tenham gostado e até uma próxima.